Olha, estou muito feliz, viu? Porque hoje ela vai participar aqui do nosso programa de uma forma diferente. A gente vai conhecer um outro lado desta talentosa artesã. Chegou a hora da gente conversar um pouco sobre inspirações no artesanato, mas também falarmos sobre arte-terapia e saúde mental. E quem vai trazer esse tema aqui pra gente é a nossa querida Carol Viana. Bem-vinda! Obrigada! Que alegria te receber, viu? Por favor, Obrigada! sente aí. Oi, pessoal, tudo bem? Muita gente já te acompanha, já te conhece da costura criativa, né, Carol? Mas, pelo menos, o que eu vejo, assim, as pessoas falarem, é que poucas pessoas sabem que você tem uma outra formação, né? Sou recém-formada, na verdade, né? Me formei agora em 2022. Então, passei a pandemia estudando, né? Justamente para ajudar as pessoas nesse sentido da inteligência emocional, do lado emocional, do terapêutico do artesanato, né? Porque eu entrei no artesanato de forma errada. Ah, é? Né? Porque eu tinha uma depressão e busquei terapia sem apoio de profissionais. E aquilo foi cada vez piorando o meu quadro. Então eu pensei assim, como que eu posso ajudar as pessoas a não cometerem o mesmo erro, né? Porque apesar da costura e o artesanato eles serem terapêuticos, se a pessoa não faz um acompanhamento com profissionais, ele vai ter aquele prazer só momentâneo. Sabe, aquela cura momentânea, mas assim que a pessoa termina de fazer o artesanato, já volta todos a ansiedade, né, aquelas sensações ruins. Ou seja, é como se a gente falasse tratar na raiz o problema, Isso, né? Exatamente. O artesanato, ele contribui, ele ajuda, mas dependendo do nível que a pessoa esteja enfrentando ali, né, de ansiedade, de todos esses quadros, aí é preciso atrelar e buscar sempre um profissional. Então, você meio que se inspirou na sua própria história e na sua própria dificuldade. Eu falo que eu cheguei no fundo do poço e não recomendo que as pessoas cheguem lá. Nossa. Então, eu estudei bastante para poder tirar essas pessoas desse lugar, porque é muito ruim. Porque você, com o artesanato, você alcançou e alcança muita gente. Sim. A sua história já é de inspiração. E você ensinando a fazer a costura, você está levando para as pessoas uma forma de arte. Sim. E aí você falou e viu que também muitas pessoas também estavam passando pelo que você já tinha passado. Exatamente. E aí você queria falar mais com propriedade, por isso que você buscou a psicologia. Sim, e hoje eu posso falar com propriedade, né? Porque além de eu ter me formado, eu também sou arte-terapeuta, onde a gente trabalha também a parte da arte, da externalização das nossas questões internas através da arte. Né? Então é um papel muito importante assim, hoje no meu trabalho, porque além de eu ensinar a costura, eu também faço essa parte de tratar delas emocionalmente. E como tem pessoas com tantas dores, né? Outro dia eu até postei que 80% das pessoas que fazem artesanato são pessoas que têm depressão e não sabem. Isso que eu ia te falar, muitas das vezes as pessoas nem sabem que estão passando por uma dificuldade ou que aquilo que está causando é por conta de um processo depressivo, né? Sim, ou de ansiedade também, né? E agora nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês, né, de conscientização sobre ideação suicida, que também está ligado a esse quadro, né, de depressão, de ansiedade. Então é um mês muito importante que vocês escolheram para falar sobre esse assunto, né? Já que a gente entrou nessa questão, Carol, eu vou aproveitar aí a sua formação para ajudar muita gente que está em casa. A gente comentou que as pessoas não imaginam ou nem entendem, né, compreendem o que está se passando com elas mesmas. Como que eu posso identificar? Quais sinais? E a partir de que momento eu falo, opa, isso aqui não está legal, eu preciso mesmo, de fato, procurar uma ajuda? A depressão, ela tem os sintomas muito parecidos com a falta de alimentação, na verdade, não de alimentação, de vitaminas, de propriedades que o nosso corpo mesmo produz. Como hormônios. Então, muitas vezes as pessoas elas têm deficiências de hormônios e de vitaminas e esses sintomas eles são muito parecidos.
Certo. Então, às vezes a pessoa acha que está depressão por conta dessa deficiência e acaba indo em um psiquiatra e toma remédio e nunca melhora por conta disso. Sim, sim. Né? Então, o que eu sugiro é que elas fiquem sempre atentas. Visão negativa de si, visão negativa do outro, de passado, de presente, de futuro, cansaço excessivo. A depressão, ela tem um sintoma muito importante, que é a falta de apetite, falta de sono, falta de vontade, falta de animação, de motivação, de fé. Né? De sociabilizar. De fé, né? De esperança. Né? E aí muita gente fala, ah, não, tem que ter só palavras positivas. Uhum. Não é só isso, né? É uma série de coisas mesmo, porque é um processo psíquico que é físico também, né? Você acredita que o artesanato pode ser a porta inicial para essa mudança? Porque eu digo no sentido de uma pessoa que está nessa situação. Ela começa a fazer o artesanato e ela começa a ter a compreensão das dificuldades que ela estava passando? Então, quando tem um acompanhamento com o profissional, ela começa a utilizar isso como forma terapêutica. Se ela está fazendo ali sozinha, por si só, é aquilo que eu falei no começo. Ela vai ter o prazer momentâneo, mas depois nada vai estar bom. Vai continuar a falta de ânimo, a falta... E aí muitas desistem, não do artesanato, mas da própria vida, sabe? Da própria motivação, da própria fé. E não é motivação que vai fazer um negócio dar certo, né? Porque a gente falar de artesanato, a gente também tem que falar de empreender. E 80% da pessoa, 80% das pessoas de sucesso que empreendem são pessoas que têm inteligência emocional. Então, 80% do nosso negócio, ele é emocional e 20% é técnica, administração. Olha que loucura. É impressionante, né? Ou seja, você precisa estar bem emocionalmente, né? Sim. Para conseguir lidar com tudo isso. Exatamente. As pessoas buscam muito ter. Ah, eu preciso ter a melhor máquina, eu preciso ter a melhor tesoura, eu preciso ter um ateliê maravilhoso, senão não é isso. Concordo. A pessoa mais importante do seu negócio é você. Então, se você não está bem emocionalmente, se você está passando, por exemplo, por um casamento abusivo, né, que é algo muito agressivo ali para a mulher, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter saúde em nenhum âmbito, nem emocional, nem física, né? E isso vai cada vez deixando ela mais no fundo do poço. Então, identificar essa tristeza, essa falta de ânimo, tem que ser sempre nesses dois sentidos. Fez exame, check-up, vai no psiquiatra. Psiquiatra, às vezes, já passa remédio de cara. Peça um exame antes. Quero saber como está meu cortisol, que é o exame de estresse, né? Para saber qual que é o nível de estresse. Eu preciso fazer um exame de vitamina D, que é fundamental, né? Então, antes de tomar qualquer remédio, faça isso. Perfeito. E aí, depois, tem acompanhamento psicológico, né? E conta comigo também, que eu estou aí nas redes sociais para ajudar vocês. Que legal. Essa arte-terapia, e na prática, como seria, Carol? Seria externalizar os processos internos. Então, através... às vezes, as pessoas elas não conseguem verbalizar. Então, por exemplo, ela vai... crianças, a arte-terapia é aplicada muito na terapia com crianças, porque as crianças elas não conseguem verbalizar, né? Então elas apontam que estão com dor, às vezes elas estão com dor, às vezes elas... Então, alguns adultos também chegam na sessão de terapia, é como se fosse uma psicoterapia, só que acompanhada de um profissional, fazendo a elaboração interna dessas questões emocionais, traumas, crenças, questões internas mesmo, dificuldades, e aí ela coloca para fora através da arte. Pode ser por desenhos, pode ser por modelagem de massinhas, essas coisas, qualquer coisa que possa ser tornar um material em algo concreto. Então pode ser areia, o que for. Você pega ali um papel e monta algum projeto ali. Isso já é arte-terapia, né? Então, ela vai externalizar tudo aquilo que são essas questões internas. Porque tem questões que a gente não quer nem acessar, né? Porque não fez bem pra gente, então a gente deixa guardadinho lá, mas chega uma hora que isso aí
incomoda e atrapalha lá na frente, Sim. e aí você precisa trazer isso à tona num determinado momento e saber, com o acompanhamento, como você falou, Sim. para tratar e cuidar, né? Sim, o nosso cérebro ele funciona como se fosse um computador. Então, não tem aquelas pastinhas que tem no computador, até mesmo no celular, né? Os aplicativos. Então, desde que a gente é concebido ali, né? Até a velhice, sempre vai ter algum arquivo, alguma memória ali guardada de alguma coisa que a gente passou na vida, né? E às vezes algum trauma pode ser, por exemplo, a gente está conversando aqui, você fala alguma coisa para mim, ou um comentário negativo na internet de uma postagem, ativa aquele gatilho. Aí abre aquela portinha, aquele arquivo, e aí a pessoa fica super, sabe, ruim. Sim. Tantas pessoas hoje, né, que atacam os outros na internet e a pessoa não tem, né, inteligência emocional ali, equilíbrio, não tem essa preparação e até mesmo para receber nãos. Né? Ai, não deu certo de primeira, já desiste. Exatamente por isso, porque essa fragilidade interna que está lá nas memórias, dentro da nossa mente, ativa um gatilho que é onde a pessoa cai. Você acha que hoje em dia as pessoas estão mais fragilizadas ou é porque nós temos mais acesso a essas informações? Eu acho que com a pandemia, o processo das pessoas falarem mais, acho que meio que potencializou. Eu falo que quem era ruim ficou pior. E quem era, tipo, depressivo ficou mais depressivo. Quem era ansioso ficou mais ansioso. Então, é super importante as pessoas procurarem ajuda, porque é difícil, depois que tá muito grave, sabe? Fazer retornar, né, ao estado de plenitude mesmo. Sim, e é importante buscar isso, né? Eu queria saber como é que você se sente, Carol, porque você atravessou uma fase difícil. Sim. Aliás, não só uma, mas várias, né? As pessoas te veem, você sempre muito sorridente, você participa dos programas de televisão, sempre ensinando, sempre compartilhando o seu conhecimento. As pessoas acham que para você tá tudo bem, que tá tudo perfeito, que tá tudo mil maravilhas. E nem sempre é assim, e legal a gente saber que não é assim, né? Como que você se sente hoje, depois de tudo que você já passou, né? Você conseguir atrelar duas coisas que você ama muito, né? Que é o artesanato, a costura criativa, com a arte-terapia, né? E poder ajudar outras pessoas também, além dos ensinamentos. Bom, eu me sinto muito feliz de poder ser um instrumento, né? Não só como psicóloga, mas também uma pessoa que acredita muito em Deus. Então, a fé, ela, sem ação, ela é inútil. Então, eu procuro sempre falar para elas do amor de Deus, falar também, porque a fé que nos traz mais esperança. E esse lado terapêutico também, poder ajudá-las, me faz pensar assim, poxa, se na minha época tivesse alguém que fizesse isso por mim, né, hoje eu estaria muito mais elevada emocionalmente, né? E você falou que eu passei por muitos problemas. Eu não uso as minhas redes sociais para expor as minhas dores, porque eu tenho um processo de recuperação emocional um pouco longo. Então, tipo, eu sou capaz de chorar, de me desestabilizar, mesmo sendo psicóloga, mesmo tendo um equilíbrio emocional. Então, esses processos de luta, essas coisas eu nunca exponho. Mas acontece, sou uma pessoa normal. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Eu demorei 5 anos para falar da morte da minha mãe na internet. As pessoas perguntavam da minha mãe, ela tá bem. É mesmo? Demorei 5 anos para falar. Nossa. Então, eu não uso as minhas redes sociais para falar de nenhuma dor minha, mas só da superação. Então, eu passo por tudo e aí, quando eu supero, eu conto tudo o que aconteceu. Que legal. E cada um tem uma maneira de lidar com aquela situação, né? Como você falou, um processo, né? Como se fosse uma ferida aberta, deixa ela cicatrizar e aí quando cicatriza você consegue compartilhar com as pessoas. Até porque você acaba sendo muito visada, né? Então as pessoas acabam criando uma certa intimidade com você. E aí cobram da gente. Eu falo que eu não gosto muito de dar satisfação, não. Aí o povo, e aí? Aí eu prefiro me preservar nesse momento de dor e voltar com a solução,
sabe? Carol, nós estamos passando seus contatos para todo mundo seguir te acompanhar. E eu Obrigada, quero Rô. encerrar com você deixando uma mensagem para quem está nos assistindo, se identificou com a sua história, para quem está passando por um momento difícil. Primeiro passo é você achar um motivo, né, que te mova onde você quer chegar. Então, o meu motivo sempre foi chegar aqui, né? Estar na internet, poder emocionar ou impulsionar ou inspirar as pessoas. Então, se não por você, por quem? Se não agora, quando? Né? E tomar uma decisão, porque aqui a gente só se vive uma vez. Eu tenho vivido, Rô, como se amanhã não existisse. Então, viva como se o amanhã não existisse, porque é aqui e agora, né? E a gente nunca nasce pronto para nada. Então, você já está pronta, você já nasceu pronta, aprovada. Não fique buscando que as pessoas aprovem você já está aprovada, tá? E cuide-se, né? Ao menor sinal de visão negativa de si, do outro, passado, futuro, desânimo, procure ajuda. Perfeito. Carol, quero demais te agradecer. Adorei te receber aqui nesse Rô. quadro, para você obrigada. compartilhar um pouco dessa sua experiência com a gente. Tenho certeza que vai ajudar e já ajudou muitas pessoas que estão lá em casa, viu? Obrigado. Obrigada, Seja Rô. sempre bem-vinda aqui. As portas do nosso programa estão sempre abertas para você Obrigada. trazer mais sobre esse tema, viu? Muito que obrigada. é muito importante. Obrigada, Tá? Rô. Obrigada, pessoal. Beijo grande para você. Beijo. Bem-vinda, viu?